Bom dia, sexto. Estamos começando mais uma semana. Deixa eu só me arrumar aqui no cantinho, colocar isso aqui para baixo. Então, a gente está começando mais uma semana e hoje a gente vai conhecer mais um sistema. A gente já falou sobre o sistema digestivo, o sistema respiratório e agora a gente vai falar do sistema cardiovascular. Então, vamos lá. Para vocês me acompanharem bem, é importante vocês estarem com o livro. Então, vamos lá. O sistema cardiovascular, ele se inicia na página 166. E eu queria começar falando com vocês, porque a gente está vendo vários sistemas. Esse ano a gente está vendo vários sistemas. E todos eles se conectam. Lembra que a gente trabalha desde o mais simples, lá da célula, do tecido, que vai ficando cada vez mais complexo para formar todo o nosso corpo e todos os sistemas que estão presentes no nosso corpo. Então, a gente vai ver como esses sistemas começam a se conectar. Porque a gente viu que o sistema digestório, a gente absorve os nutrientes nele, né? A gente viu que tudo que a gente come é transformado para as coisas, né? Para as partículas, para as substâncias que as nossas células conseguem absorver, que são substâncias menores. No sistema respiratório, a gente viu que a gente precisa também, para essa célula funcionar, dar para ela gás oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio mais a glicose, que é um nutriente que a gente consome, dentro da célula, é transformado em energia e gás carbônico e água. E essa energia é usada para manter a nossa célula funcionando e o gás carbônico sai na nossa respiração. Então, todos os nossos sistemas estão conectados e com o sistema cardiovascular não seria diferente. Se vocês abriram lá na página 166, vocês vão começar a ter uma noção da função do sistema cardiovascular. Vamos passar para a próxima aqui, ó. Para o próximo. Olha, é aqui que eu queria ficar com vocês, nessa página, para a gente já ter uma noção bem legal do sistema cardiovascular. Lembra que eu falei que todos eles se conectam? E a gente vê muito que o sangue transporta nutrientes. No sangue, nas hemácias, é que são transportados as moléculas de oxigênio e as de gás carbônico. Então, o sangue ele precisa fluir pelo nosso corpo. Ele precisa, de uma bomba que impulsione ele para ele passar por todos os nossos órgãos. E à medida que ele vai passando, ele vai deixando nutrientes ou recolhendo resíduos. É só vocês imaginarem, como o exemplo do livro fala, que o nosso corpo é uma grande cidade. Toda cidade ela tem as suas ruas, suas avenidas, e ela tem os seus carros. As hemácias e as células do sangue são como se fossem as pessoas. Então, as pessoas elas vão sendo transportadas para onde elas precisam estar. Imagina que cada órgão nosso é uma estação, um lugar onde uma pessoa trabalha. Então, para esse local funcionar bem, essa pessoa precisa trabalhar. Então, nossas células precisam ir lá e fazer o seu trabalho. É mais ou menos esse o papel que o coração faz, que o sistema cardiovascular faz. O coração, ele é a bomba que impulsiona o sangue para ele percorrer todo o nosso corpo, levando os nutrientes. Então, o sistema cardiovascular, ele é muito importante, porque ele se conecta com todos os outros sistemas. Ele leva nutrientes que foram retirados dos alimentos que a gente comeu. Ele ajuda a transportar os gases da respiração. E a gente vai ver mais pra frente que ele se conecta com todos os outros sistemas. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar mais das funções do sistema cardiovascular. A gente já falou sobre uma, transportar nutrientes, que se correlaciona lá com o sistema digestório. A gente falou sobre outra função também, que é o transporte de gases. Se não fossem as hemácias, porque o oxigênio ele se liga nas hemácias e lá quando ele chega em algum órgão, esse oxigênio é liberado das hemácias e se liga a gás carbônico para ser mandado para fora. Ele também, a circulação sanguínea, o sangue, ele ajuda também a transportar os hormônios, ele ajuda a transportar as enzimas, os anticorpos e também ajuda a regular a temperatura do nosso corpo.
a gente tem que estar numa certa temperatura para que as enzimas do nosso corpo funcionem. Então, o sangue, né, ele está sempre em movimento, ele está sempre indo em um fluxo, então ele ajuda a regular essa temperatura. Se vocês imaginarem dessa forma, como uma grande cidade e as avenidas e as ruas são as nossas veias e as nossas artérias, fica muito mais fácil. Porque aí o que anda na rua, ou na veia, ou na artéria? Que, né, é a nossa via de transporte. Os nossos nutrientes, as nossas células. Então vamos lá. Dessa forma, a gente pode já começar a trabalhar o que tem no sangue. Porque quando a gente fala sangue, a gente lembra daquele líquido vermelho viscoso. Mas ele tem os seus componentes. O sangue, ele é formado por hemácias, por leucócitos e por plaquetas. São 3 células. A gente viu isso quando a gente estudou tecido sanguíneo. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido por isso, porque a gente já viu essa parte num dos capítulos anteriores, quando a gente falou sobre tecidos. Porque o tecido sanguíneo é um tecido que forma o sangue e ele é um tecido que a gente chama de um tecido líquido. Ele não é igual ao osso, que é um tecido firme, de sustentação. O tecido sanguíneo, ele foi, né, projetado, ele existe para fazer essas funções de transporte. Então, cada componente dele, cada tipo de célula tem uma função específica. A gente viu, né? A gente sabe que as hemácias, quando a gente fala em sangue, a gente lembra direto da hemácia. Mas as hemácias, ou também os glóbulos vermelhos, são as células que não têm núcleo e são elas que transportam o oxigênio. Então, elas transportam o oxigênio dos pulmões para os órgãos, para as outras células. E quando a hemácia chega na célula para deixar o oxigênio, ela recolhe o resíduo de gás carbônico para mandar ele para fora. Então, ela circula, ela faz um ciclo completo. Ela vai para os órgãos, para as células, e das células ela volta para liberar o gás carbônico, que, como a gente viu no capítulo passado, não faz bem para a gente acumular esse gás. Ele se torna tóxico se ele ficar em grande quantidade dentro de nós. Que mais? Os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Essa diferenciação de glóbulo branco e glóbulo vermelho acontece porque a hemoglobina, a hemácia, dentro da hemácia, ela tem um pigmento que chama hemoglobina. E é por essa hemoglobina que o oxigênio se liga. Os leucócitos não têm esse pigmento, então eles não têm cor nenhuma, então eles são os glóbulos brancos. E os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa. Aí a gente tem, se vocês forem olhar nas outras aulas, na aula passada, a gente tem os leucócitos granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos são aqueles que já têm a defesa mais inespecífica. E os os agranulócitos têm a defesa inespecífica. É deles que vão sair os anticorpos, os linfócitos. E os granulócitos, que tem os granulozinhos, é só vocês pensarem que os grânulos são como se fosse a munição daquela célula de defesa. Então, ele é uma defesa mais inespecífica, ele ataca tudo que ele vê. E por último, a gente tem as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de célula que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Isso também já é um conteúdo que a gente já viu. A gente viu no semestre passado, quando a gente estava falando sobre tecidos sanguíneos. Sobre tecidos e a gente falou sobre tecido sanguíneo. Todas essas células são produzidas na medula e elas são renovadas de tempos em tempos. Então, por exemplo, uma hemácia, ela vive no nosso organismo mais ou menos 90 a 120 dias e aí ela fica velha, ela, se desfaz, ela morre e novas hemácias são lançadas na nossa circulação. É como se tivesse uma fábricazinha que toda hora está mandando hemácia nova. Da mesma forma com os leucócitos, da mesma forma com as plaquetas. Então, nessa primeira parte aqui, que a gente já viu função e componentes do sangue, a gente não viu nada muito assim novo.
porque componentes do sangue a gente já tinha estudado lá quando a gente falou sobre tecidos, a gente falou sobre cada um dos componentes do sangue e também sobre a função. Se vocês lembrarem que o coração, que os vasos interligam todos os nossos órgãos, a função dele é passar por esses órgãos e ver se está precisando ou se está precisando receber ou retirar algum nutriente. E aí, o sangue, os componentes do sangue, essas células, são responsáveis por fazer essa manutenção. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Eu quero caminhar mais um pouquinho porque eu quero falar especificamente do coração. O sistema cardiovascular, cardio de coração, vascular de veias e artérias. Quando a gente fala desse sistema, na nossa cabeça já vem coração. Só que o sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração, que é o órgão principal, que bombeia, ele que dá a pressão, ele que faz com que o sangue fique circulando, mas também é composto pelas veias, pelas artérias e pelos capilares. Então, a gente vai ver essas duas partes. A gente vai falar primeiro do coração, porque ele é maior, e aí a gente vai falar um pouco dos vasos sanguíneos, porque um sem o outro não funciona. Vamos começar pelo coração. O coração, ele é um órgão essencial. E ele é um órgão muito curioso, porque ele é um órgão oco. Porque, se vocês olharem aqui, ó, essa partezinha rosa é a parede externa, é como se o coração fosse assim. Ele tem um buraco, ele é oco. Por quê? Porque o sangue precisa circular por dentro dele, porque quando o sangue circula, e ele se contrai, ele faz assim, né? Porque ele tá assim. Vamos colocar que ele tá assim. Aí ele faz assim, que ele se contrai, ele dá pressão. É como se fosse uma mangueira. O motor da mangueira. Quando ele contrai, ele aperta. Já apertou, estourou um balão, um saco? Então, quando ele faz assim, não dá uma pressão que faz a água jorrar? É essa pressão que faz o sangue ficar circulando. Então, ele é um órgão oco porque o sangue precisa circular por dentro dele. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro das partes do coração. Do lado direito, ó, só para vocês saberem, o coração é do tamanho da sua mão fechada. Então, o coração ele fica aqui, ó, um pouquinho mais virado para a esquerda, mas ele fica aqui no meio. Então, o coração, vamos começar pela direita. Por que pela direita? Porque lembra que é um ciclo? Então, o sangue, ele chega aqui pela direita, o sangue que vem das nossas células, então ele é um sangue que está carregado de gás carbônico, por isso que ele está azulzinho. Então ele vem aqui, e essa veia cava superior é a maior veia que a gente tem no nosso corpo, porque todas as outras veias vão desembocar nela. Então é como se vários rios menores desembocassem num rio bem maior. Então, todas as veias do nosso corpo vão desembocar nela e ela leva o sangue para o átrio direito. Átrio está em cima. Átrio direito. Do átrio direito tem um buraquinho. Esse buraquinho a gente chama de válvula, que vai permitir que o sangue passe do átrio direito para o ventrículo direito. No ventrículo direito, o sangue... Lembra que esse sangue está vindo das nossas células, então ele está vindo cheio de gás carbônico. Já que ele está cheio de gás carbônico, esse pulmão, esse sangue precisa receber oxigênio para poder voltar com os nutrientes. Então, ao invés dele ir para outro lado do coração, para o lado esquerdo, do ventrículo direito, ele pega as artérias pulmonares, uma indo para cada um dos pulmões, tá vendo aqui, ó, esse tronquinho aqui? Uma artéria pulmonar vai para o pulmão da esquerda e uma vai para o pulmão da direita. E esse sangue que está cheio de gás carbônico, ele vai lá para os pulmões, essas artérias aqui vão desembocar lá naqueles capilares que a gente viu, que estão pertinho do saco alveolar, e vão fazer a troca gasosa. Então, eles vão devolver o gás carbônico e vão absorver o oxigênio. O sangue cheio de oxigênio, ele vai voltar para o coração. Ele volta para o coração pelas veias pulmonares. Então, tem dos dois lados. Tem uma vindo da esquerda e tem uma vindo da direita.
Essas 4 veias vão desembocar no átrio esquerdo. Aí, do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo da mesma forma. Tem uma passagem que permite que o sangue saia de um lugar e vá para a próxima cavidade, que é como se fosse assim, ó. Aqui está o átrio esquerdo, aqui está o ventrículo esquerdo. Então, o sangue chegou aqui, ó, no átrio esquerdo, cheio de oxigênio. Ele precisa ir para as células. Então, ele abre a válvulazinha, fecha aqui, ele abre para colocar o sangue dentro do ventrículo. Quando o ventrículo se enche de sangue, a válvula fecha, o ventrículo contrai e manda esse sangue pela aorta para percorrer todo o nosso organismo. Então, olha aqui, o sangue sai do ventrículo esquerdo e vai pela aorta, e a aorta ela já vai se bifurcando em várias outras artérias, e essas artérias vão se bifurcando em veias até chegar a todos os nossos órgãos e todas as células do nosso corpo. E aí esse ciclo continua. Isso que eu falei da grande circulação, que o sangue passa pelo nosso corpo, volta cheio de gás carbônico e depois vai embora cheio de oxigênio, a gente chama de grande circulação, que é a que percorre o nosso corpo inteiro. A gente chama de pequena circulação a circulação que leva o sangue para ser oxigenado pelos pulmões e dos pulmões volta para o coração. Tá vendo como ele é um ciclo bem menor? Ele é assim, ó, sangue chega cheio de gás carbônico. Sangue com gás carbônico é mandado para os pulmões. Nos pulmões ocorre a troca gasosa. Gás carbônico é mandado para fora e a hemácia recebe o oxigênio. O sangue com a hemácia oxigenada volta para o coração. Acabou o ciclo. Essa é a pequena circulação. A pequena circulação, ela é coração, pulmão, coração. E a grande circulação é coração, corpo, oxigena todo o nosso corpo, volta para o coração. Essas duas circulações, se vocês quiserem dar uma lida, tá na página 174 do livro, tá bom? E eu falei que a gente ia falar também das veias e das artérias, que elas são muito importantes. Antes da gente falar sobre elas, eu quero falar sobre duas palavrinhas muito legais. Chama sístole e diástole. Sístole é a contração do músculo do coração. Então, sístole é quando o coração faz assim, ó. E a diástole é o relaxamento. Então, olha só. Sístole, diástole. Sístole, diástole. A sístole, quando ela contrai, quando uma dessas cavidades contrai, é a mesma coisa de você apertar um saquinho cheio de água. A água não recebe uma pressão que faz com que ela saia? É isso. É essa pressão. Inclusive, é essa pressão que a gente quer falar quando a gente fala sobre pressão arterial. É a mesma pressão, por exemplo, de uma mangueira que quando você liga vem muita quantidade de água. Por quê? Porque a bomba está impulsionando, está muito mais forte. Então, uma pressão alta, ela é ruim porque ela pode danificar as veias e as artérias. Mas uma pressão baixa significa também que o sangue ele não vai conseguir chegar aonde ele tem que chegar porque ele não está sendo impulsionado o suficiente, não está recebendo força o suficiente da bomba. Então, uma pressão baixa quanto a pressão alta são ruins. A gente tem o nosso parâmetro ideal de pressão, que ela deve se manter, né, estável para que o nosso corpo funcione bem. Já que a gente falou que os vasos sanguíneos eles podem ser danificados se a pressão estiver muito alta, vamos falar um pouco sobre eles. As artérias, elas saem do coração. Tá vendo que, ó, tudo que sai do coração geralmente é artéria. Por que eu falei geralmente? Porque tem uma exceção. Mas geralmente é artéria. Então, as artérias vão conduzir o sangue do coração para os órgãos. Então, ela é a via que está indo. Imagina uma via de mão dupla, tá, gente? Igual a gente deu o exemplo da cidade. Ela é a via que está indo. Ela sempre vai levar
sangue para os órgãos, então ela sai do coração. As artérias também, elas são mais calibrosas, elas são maiores. É como se as artérias fossem assim e as veias fossem bem menorzinhas. Bem assim. A artéria ela é assim, a veia ela é menor. Mas tá, as artérias, por elas serem maiores, elas carregam maior quantidade de sangue. E por elas saírem sempre do coração no sentido dos órgãos, indo para os órgãos para oxigenar as células, elas vão sempre sair com uma pressão maior, porque elas estão mais perto da bomba, que é o coração, e elas sempre vão sair carregadas de oxigênio. Já as veias, elas são a via de volta, quando você imagina uma via de mão dupla. As veias, elas conduzem o sangue dos órgãos de volta para o coração. Lembra que eu falei que o sangue cheio de gás carbônico, que já passou pelo organismo, e agora está voltando para o coração para receber oxigênio de novo, ele chega pela veia cava, por uma veia. Uma veia grande, mas continua sendo uma veia. Então, as veias, elas têm as paredes mais finas do que as artérias. E elas sempre carregam sangue cheio de gás carbônico. Então, a veia e a artéria, elas são como se fossem opostos. E os capilares, como a gente já viu lá no sistema respiratório, são veias bem fininhas e elas são encontradas muito próximas dos órgãos, no exemplo do pulmão, que ela é bem pertinho do saco alveolar para poder ocorrer a troca gasosa. Então, essas são os capilares. E por elas serem bem menorzinhas, a pressão dentro dos capilares e o fluxo sanguíneo dentro dos capilares tem uma velocidade e uma intensidade muito mais baixa. Porque como elas são menores, elas não podem ter uma pressão tão alta assim. Tá bom? Então, vamos continuar. Uma coisa que eu ainda quero falar com vocês na aula de hoje, porque quando a gente fala de sangue, a gente sempre lembra do quê? Transfusão sanguínea. Existem 3 grupos sanguíneos, 3 tipos, mais 4 grupos. Vocês vão entender agora. A gente falou muito da hemácia, a gente vai continuar falando da hemácia. As hemácias de cada pessoa são diferentes, porque na parede da hemácia, aqui ó, eu coloquei as esqueminhas para vocês verem. Na parede da hemácia podem existir tipos diferentes de proteínas. Então, existe a proteína do tipo A e a proteína do tipo B. E as combinações entre essas proteínas é que fazem existir os grupos sanguíneos. Tipo, a pessoa fala, eu sou A positivo, eu sou B negativo. Então, o que a gente precisa saber para entender isso? Quando você tem uma proteína normal, natural, que você nasceu com ela, por exemplo, meu sangue é tipo A. Então, eu tenho na parede da minha hemácia várias proteínas do tipo A. Isso significa que meu corpo reconhece essas proteínas como sendo deles. Então, qualquer proteína ou qualquer outra coisa diferente na parede de uma hemácia, o meu organismo vai entender como sendo estranho. Então, eu naturalmente tenho anticorpos, contra corpo de corpos estranhos, eu tenho anticorpos contra a proteína do tipo B, porque ela não é natural minha, meu corpo não reconhece, ele não nasceu com ela. Então, o que acontece? Uma pessoa com tipo sanguíneo tipo A, ela tem a proteína A, que a gente chama de aglutinogênio, e ela tem a aglutinina, que é o anticorpo, tá vendo? AC, anticorpo. Ela tem anticorpo contra a proteína B, então a gente chama anti-B. Por isso que uma pessoa que tem sangue do tipo A não pode receber sangue do tipo B. Porque se ela receber sangue do tipo B, o corpo dela vai entender que ele está sendo invadido com um corpo estranho, porque ele produz anticorpos antiproteína B e vai destruir as hemácias. E a gente precisa das hemácias para sobreviver, são elas que carregam oxigênio. Uma pessoa que tem tipo sanguíneo do tipo B tem proteínas que são diferentes da A. Tá vendo que aqui é um losango, aqui é uma bolinha.
na parede da sua hemácia. Então, ela vai reconhecer o tipo A como estranho. Uma pessoa que tem os dois tipos de proteína não reconhece nenhuma como estranho. Isso quer dizer, sim, que uma pessoa do tipo de sangue AB pode receber tanto o sangue tipo A quanto o sangue tipo B. Porque como ela tem as duas proteínas, ela não reconhece nenhuma como estranho. Tá vendo aqui, ó? Não possui anticorpo contra nenhum dos dois. E uma pessoa do grupo O? Uma pessoa que tem sangue O significa que ela não tem nenhuma proteína na parede da sua hemácia. Tá vendo aqui que ela não tem nenhuma proteína? Se ela não tem nenhuma proteína, quer dizer que ela reconhece os dois tipos, tanto A quanto B, como coisas estranhas, porque não são próprias dela. Então, essa pessoa que tem sangue tipo O é a pessoa mais difícil de receber uma doação sanguínea, porque ela não pode receber nem A, nem B, nem AB, porque ela vai reconhecer todos eles como um corpo estranho no seu corpo. Conseguiram entender mais ou menos como funciona? Isso aqui é só em relação à proteína na parede das hemácias. Ainda tem a gente falar se é positivo ou negativo, mas funciona da mesma forma. Se a pessoa é positivo, RH positivo, significa que ela tem a proteína RH, por isso é RH positivo. Se ela tem a proteína RH, ela só pode receber sangue que também tem essa proteína RH. Porque o sangue que você recebe, se você precisar de uma doação, ele precisa ser o mais parecido com o seu possível, para você não ter uma reação de anticorpos que rejeite a doação. E se a pessoa for RH negativo, significa que ela não possui essa proteína RH. Então, quer dizer que ela não pode receber sangue que tenha RH, porque ela vai reconhecer como sendo estranho, porque ela nunca teve contato com isso na vida. Mais ou menos é essa a lógica dos grupos sanguíneos. Se vocês quiserem, a gente pode voltar para uma aula que eu falo só sobre grupos sanguíneos. Eu mostro como ocorrem as transfusões para vocês entenderem melhor. Mas por hoje é só, para a gente não ficar, muito cheio de conteúdo. E eu vou deixar para casa essas 3 páginas aqui. São poucos exercícios, tá? Eles são discursivos, de escrever. Pode fazer no próprio livro. E a gente se vê, então, na nossa próxima aula. Até mais!